E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, de deixar um comentário aí embaixo, mas não se esqueçam que todo comentário ofensivo vai ser sim excluído, porque aqui é um lugar para conversa civilizada. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não é diretamente ligado à temática do HIV e AIDS, mas fala sim de uma questão dos direitos LGBT e tal. Então eu, como sempre, falo sobre essas coisas aqui no meu canal. Eu dou mais ênfase à temática de HIV e AIDS, mas eu também falo sobre questões LGBTQI+, aqui. Então eu vou falar hoje sobre toda essa polêmica que aconteceu na última Bienal, que inclusive já terminou, mas que a gente sabe que deu todo aquele auê com a função do beijo, né, no encadernado dos Vingadores, que sofreu uma tentativa de censura pelo prefeito Crivella, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e vai começar agora! Primeiro a gente precisa esclarecer algumas coisas e conversar sobre algumas coisas. O que é a Bienal para a gente entender? A Bienal é um evento que acontece de cada 2 em 2 anos, por isso que o nome é Bienal, e ela acontece em várias cidades. Essa no que aconteceu isso exatamente foi a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Essa desse ano, que é a 19ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, aconteceu do último 30 de agosto até o dia 8 de setembro de 2019, ou seja, acabou nesse último domingo. Ou seja, ela já estava acontecendo desde o último dia 30 de agosto. Mas foi só no dia 5 de setembro, agora há pouco, que começou a gerar a famosa polêmica do beijo gay, dentro de um encadernado, que seria uma reunião de várias histórias em quadrinhos de um determinado personagem. E dentro dessa história, com sei lá quantas páginas, horrores de páginas, tinha uma página que mostrava um beijo entre dois homens, que são dois super-heróis. O nome do encadernado é Vingadores, a Cruzada das Crianças. E essa história, ela relata muito, ela fala muito sobre os jovens Vingadores, que é tratada como a Cruzada das Crianças porque eles são ditos como se fossem as crianças dos Vingadores. Para quem curte histórias em quadrinhos, para poder identificar os jovens Vingadores para os Vingadores seriam mais ou menos os jovens Titãs para a Liga da Justiça. São versões mirins dos personagens adultos, né, que a gente já conhece, dos Vingadores, que estão seguindo os passos dos seus pais ou mentores. Dentro dessa equipe tem dois personagens, um deles se chama Hulkling e o outro se chama Wiccan. Esses dois personagens eles têm um relacionamento, eles são namorados e eles são dois homens, e não só uma vez, várias vezes nas histórias em quadrinhos eles se beijam. Nesse encadernado, em todo o encadernado eles se beijam uma vez. Também vale lembrar que esse não é o único encadernado, né, a única história em quadrinho em que dois homens se beijam. Existem várias histórias em quadrinhos. No universo Marvel, existe um universo paralelo que o Colossus, o Wolverine são homossexuais. O Hércules, se eu não me engano, também é. Eu acho que ele já teve um casinho com o Wolverine nesse universo paralelo. Assim como na DC Comics, que é a editora do Super-Homem, do Batman, também tem super-heróis homossexuais, bissexuais, super-heroínas lésbicas. Então isso não é uma coisa que aconteceu agora nas histórias em quadrinhos, está acontecendo nesse momento. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo, de ter personagens com temática LGBT. Existem personagens transexuais, existem personagens bissexuais, homossexuais, e todos eles estão aí. Por quê? As editoras começaram a perceber que existem pessoas LGBTs que consumem esse material. E eles precisam dar essa resposta para todo mundo. Eu vou dizer para vocês que eu já conhecia essa história dos Jovens Vingadores há muito tempo. Quem inclusive viu meus vídeos antigos via que atrás era cheio de super-heróis, e inclusive tem uma miniatura do Wiccan e do Hulkling, que é porque eu gosto muito deles. Eu tenho inclusive um quadro na minha parede com uma imagem dos dois. Não é aquela dos dois se beijando, mas eu tenho. Eles não foram os primeiros, a gente tem que falar, só que era o primeiro que eu tive mais acesso, porque normalmente essas histórias que traziam esses outros super-heróis não eram tão divulgadas assim. Tinha o Estrela Polar, tinha o Apollo e o Meia-Noite. Até eu já falei sobre o Apollo e o Meia-Noite num vídeo que eu falo sobre personagens que já se discutiram a temática do HIV. Vou deixar aqui o link para quem quiser conferir. Então, essa questão ela não é
inédita, não é uma coisa extraordinária que está acontecendo agora neste encadernado específico. Isso acontece há muito tempo no universo dos quadrinhos, né? Já tiveram vários personagens homossexuais e de toda a comunidade LGBT, enfim. Mas o que aconteceu? Eu compreendo e entendo que o prefeito Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, ele não deva ser uma pessoa que leia quadrinhos e provavelmente ele só tomou conhecimento disso porque ele deve ter recebido uma denúncia desse quadrinho, enfim, alguém deve ter visto aquele quadrinho ou circulou aquela imagem e ele viu que tinha duas pessoas se beijando do mesmo sexo. E aí então o que aconteceu? No último dia 5 de setembro, a Prefeitura do Rio de Janeiro determinou o recolhimento deste mesmo encadernado, Vingadores, a Cruzada das Crianças. E a justificativa era porque, apesar do livro estar lacrado, não tinha nenhum aviso de conteúdo erótico. Logo, o prefeito vinculou o fato de ter um beijo entre dois homens como um conteúdo erótico, como se fosse uma pornografia, e ele estaria salvando as crianças, foi essa frase que ele usou, de um conteúdo pornográfico. Porém, no dia 6, um dia depois, a organização da Bienal do Livro informou que os exemplares não seriam recolhidos. E ao contrário disso, todos os exemplares de Vingadores, a Cruzada das Crianças, esgotaram em 30 minutos. Com isso, obviamente, o prefeito Crivella ficou mordido e ele mandou fiscais da prefeitura até a Bienal para identificar e lacrar livros com temática LGBT que tenham conteúdo inapropriado. E o que aconteceu? Os fiscais foram até lá e perceberam que não existia nada além de livros e nenhum livro inapropriado que tivesse que ser lacrado. Olha só, isso tudo aconteceu assim, ó. Tudo nesse final de semana. No mesmo dia, um desembargador do TJ do Rio de Janeiro concedeu uma liminar impedindo a apreensão dos livros. E aí todo mundo falou, ei, vencemos mais essa, vencemos. Só que daí no outro dia, o TJ do Rio de Janeiro manda recolher as obras com temática LGBT para jovens e crianças que não estão lacradas. Só que aí, muito atento, o youtuber Felipe Neto disponibilizou mais de 10.000 livros com temáticas LGBT e distribuiu gratuitamente lá na Bienal. Inclusive, se eu não me engano, foram mais de 10.000, foram cerca de 14.000 obras com temática LGBT distribuídas na Bienal. Com isso tudo acontecendo, o público fez uma enorme manifestação. Realmente foi uma manifestação emocionante. Eu olhei os vídeos e eu fiquei arrepiado, com todo mundo gritando que não haveria censura, com livros com temáticas LGBT, tudo na mão, levantando, bandeira do arco-íris, e também fizeram um beijaço em protesto lá dentro mesmo da Bienal. No dia 8, que foi o último dia da Bienal, a Procuradora-Geral da República vai até o STF e diz que está acontecendo uma ditadura genérica com toda essa questão envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Bienal do Livro. E é aí que o ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu a decisão judicial que permitia a apreensão de livros na Bienal do Livro. Gente, primeiro a gente tem que ver assim, ó. Foi uma tentativa de censura? Foi, isso é inegável. Primeiro, porque é uma temática LGBT ser comparada com pornografia só para justificar o ato de retirar ela. Eu acho que quando o Crivella quis fazer isso, ele quis se apoiar nesse discurso ultraconservador que está acontecendo, né, ultimamente, e achou de certo que ter manifestações que talvez fossem apoiar ele, só que não tiveram. Inclusive teve pessoas da própria direita, né, que estavam se manifestando contra a decisão do Crivella, porque é só um livro, entende? E as pessoas percebem que a comunidade LGBT consome esse material. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esses quadrinhos super-heróis, isso já está tão comum dentro dos quadrinhos super-heróis, essa temática LGBT ali, junto com todos os assuntos, que isso não atrapalha nem que pessoas heterossexuais consumam isso, porque essa não é a pauta da revista, é apenas um casal ali dentro da revista, assim como tem sei lá quantos mil casais heterossexuais super-heróis, tem 1, 2, 3, 4, 5 que são homossexuais ali no meio. Então isso não é a temática da revista.
Não é isso que se fala. Obviamente que se fala sobre questões de preconceito, porque é um casal gay que está ali. Mas não é a temática. A temática ainda é salvar o mundo de super vilões. Eu fiquei muito feliz com a atuação do Felipe Neto, inclusive vou deixar aqui para seguir o canal dele, porque ele merece. E eu sei que muitas pessoas estão questionando o fato de um youtuber heterossexual cis ser teoricamente o protagonista disso. Eu primeiro não acho que o Felipe Neto foi o protagonista disso. Eu acho que quem foi o protagonista disso foram as pessoas que se manifestaram lá, porque teve uma manifestação muito grande com direito a beijaço, e eu acho que isso foi o que movimentou de fato e fez muita pressão. Eu acho que o Felipe Neto ajudou nisso como um aliado que ele tem se mostrado já há algum tempo. Então eu acho um pouco perigoso até querer desqualificar o ato dele, porque foi de muita importância e foi uma resposta de uma pessoa que teoricamente não teria nada a ver com isso, que se manifestou e fez uma doação e fez isso a favor da causa LGBT e principalmente a favor da livre expressão. Eu vi o vídeo do Felipe Neto justificando o ato dele e ele deixou bem claro que isso era porque tem que existir o direito de todas as pessoas lerem o que elas quiserem. Não pode existir essa censura desse jeito que estava querendo ser aplicada. Espero que de umas próximas vezes, porque, por exemplo, eu sou um youtuber muito pequeno, inclusive financeiramente também, mas a gente sabe que existem youtubers com muita força, inclusive de grana, que poderiam, eu falo óbvio, youtubers LGBT, né, que poderiam também ter tido uma atitude como o Felipe Neto, mas infelizmente não tiveram. Talvez por medo de uma represália, ou porque não passou pela cabeça que poderia fazer isso. A gente não precisa também criar ele como se fosse um grande herói da comunidade LGBT, mas a gente tem que perceber que o ato foi muito importante para como se desenrolou tudo. Mas também a gente não pode esquecer que, além do Felipe Neto, houve uma manifestação lindíssima de arrepiar lá dentro, e ela sim foi protagonizada por, na sua grande parte, pessoas LGBT que estavam ali levantando a bandeira, dando beijaço com a roupa do arco-íris, com seus livros ali na mão, e pessoas simpatizantes também, porque a gente precisa dessas pessoas simpatizantes dos aliados do nosso lado. Se a gente for contar só com a gente, nós somos ainda uma minoria, a gente talvez não consiga fazer a pressão que a gente precisa, como foi o caso de uma figura que talvez seja o maior youtuber no momento no Brasil, se não um dos maiores, fazer uma pressão dessa que deu toda essa desenvoltura, né? Deu toda essa repercussão midiática que ajudou, né, nas manifestações a favor da não censura dentro da Bienal do Livro. A gente não pode esquecer que isso também não aconteceu só na Bienal do Livro, não. Lá o governo de São Paulo, agora há pouco tempo, se eu não me engano, no último dia 3, mandou recolher cartilhas de educação sexual porque tratava da temática LGBT e da questão de identidade de gênero. E a justificativa dele foi porque ele não compactua com a tão famosa dita ideologia de gênero, que a gente sabe que não existe. Já falei sobre isso, vou deixar um videozinho aqui em cima para quem quiser ver e se informar um pouquinho mais. Então, gente, por que esse vídeo é importante? Porque vocês percebem que quando acontece a censura, normalmente quando ela vem para a comunidade LGBT, ela vem cheia de preconceitos e com uma justificativa tosca apenas para nos segregar mais. Eu acho que incomoda o fato de LGBTs estarem ocupando a literatura, estarem ocupando os cinemas. Aliás, inclusive, vou falar pra vocês, esse personagem que foi o protagonista do beijo, um deles, se eu não me engano, vai estar no novo filme da Capitã Marvel, o Hulkling. Então eu acho que o fato da questão LGBT tá começando a ocupar espaço nas novelas, já vem de um tempo, nos livros, nas revistas, nos gibis, histórias em quadrinhos, na arte, no cinema, isso está incomodando e as pessoas vão tentar nos censurar. Não há pouco, né, os filmes da Ancine sofreram sim uma censura, todos que tinham uma temática LGBT, isso todo mundo já sabe. A gente tem que ficar de olho aberto e tomar o que aconteceu nessa Bienal como exemplo para a gente perceber que a gente pode sim pressionar, a gente deve pressionar, porque nós não podemos deixar que nos calem. Ninguém volta pro armário mais. Isso tem que ficar muito claro. Nós saímos desse armário e para lá nós não voltamos mais. Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido mais ou menos o que aconteceu. Um beijo no coração de todos, até a próxima.